a contribuição do Grupo 7, Espiritualidade e Cultivo de Virtudes. Nós procuramos fazer um trabalho de uma observação, assim, nos colocando fora das convicções de cada um e ver o que acontece, o que tem acontecido na história, no presente e uma possibilidade de projeção do futuro. Eu queria aqui fazer uma observação inicial para esse momento histórico. Pode não parecer, mas um pai de santo e um arcebispo, vigário castrense, discutindo um assunto sinodal. É histórico. Não se tem notícia, acredito eu, se eu estiver errado, me corrijam, de tamanha graça concedida por Deus. Então, não vejam aqui o pai Alberto Jorge, ou Ronan Reviosos, ou a pessoa do Alberto Jorge. Eu represento todo um povo sofrido, um povo que foi escravizado, que teve sua sacralidade mal vista, mal aceita, demonizada, e que ainda hoje, infelizmente, o neopentecostalismo nos escolheu como alvo desse processo de demonização. Obrigado, Papa Francisco, obrigado, monsenhores, obrigado, cardeal, obrigado, Dom Sérgio, por esta oportunidade histórica que está dando para o meu povo, para a minha gente. Muito obrigado, não apenas em nome dos que hoje vivem, mas desde o primeiro negro que um dia botou os pés aqui no Brasil. E aí, uma definição de espiritualidade, a gente pensou, não vamos definir espiritualidade, vamos delinear alguns traços fundamentais. O que é comum a todas as nossas convicções religiosas? Exatamente são pontos fundamentais. O cultivo das virtudes humanas. Entra um pouco a experiência militar. Nós, militares, temos uma doutrina de valores. Esses valores são racionais. A razão é o raciocínio que nos joga em uma transcendência. Dê o nome que quiserem dar a essa transcendência. A razão humana é um raciocínio. O raciocínio nos tira da nossa simples materialidade e nos lança em algo mais amplo. Isso é o fundamento dos valores. Valores que são cultuados não à tradição africana, valores que são cultuados numa tradição protestante, valores que são cultuados numa tradição católica, ortodoxa, budista, ou seja, o que for. Então, nós pegamos a espiritualidade nesse conceito. Então, tudo isso colocado a serviço do bem comum da criação, que também é um dado coletivo de todas as convicções religiosas, né? Construir uma noção de amor e proteção à Amazônia dentro da agenda interreligiosa. Todas as religiões, todas as convicções baseiam em quê? Naquilo que é fundamental do ser humano, que nós chamamos amor, caridade, o nome que quiserem dar. Isso aplicado à Amazônia, né, que pode gerar uma agenda comum. Cultuar os valores familiares na proteção da natureza, seu local onde você vive. Voltar ao incentivo da educação interreligiosa nas escolas, em busca da releitura da missão de Jesus, falando como cristãos, voltada à atualidade. Pode passar a segunda, para a gente só dar os temas, e aí construir uma agenda interreligiosa. Primeiro, e depois eu passo para ele falar a parte histórica, que foi muito interessante, foi um debate interessante, e que apareceu também aqui, com seus luzes e sombras, né? Primeiro, um diálogo institucional. Não adianta a gente fazer medidas pequenas se os chefes, as cabeças, não se envolvem em uma abertura de diálogo. Então, um diálogo institucional das lideranças religiosas, no sentido de enfatizar os aspectos teológicos convergentes, como pede o Papa na
Laudato Si 188. Tudo está interligado na casa comum. Mudança de comportamento que começa a partir de dentro para fora. O Papa 218, reconhecer os próprios erros, pecados, vícios, negligência, arrepender-se do coração, mudar a partir de dentro para fora. O segundo ponto. Bem, no segundo ponto, por favor. Qual o papel da história da agenda religiosa para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? A presença dos povos originais, indígenas, pajés, xamãs. A presença religiosa da igreja no cultivo de virtudes. A presença da sacralidade afro-vinda dos escravizados e a ação, inclusive interreligiosa, de pastorais e organismos. Vejam aqui que há uma sequência cronológica onde nós procuramos respeitar o que de fato aconteceu. A presença dos povos indígenas, que sua sacralidade por meio dos pajés já estava aqui e que foi importante dentro deste processo, porque eles preservaram a natureza. A presença religiosa da igreja, e eu coloquei o exemplo de Frei José de Carvajal, que seus escritos na missão de Orellana nos permitiram ter uma visão do que era lá no passado, e que isso foi de um preciosismo muito grande, a presença dos carmelitas, a presença dos franciscanos, que foi algo fantástico, a presença da sacralidade afro, que vem numa terceira sequência, porque os pais e mães de santo, advindos, né, muitos escravizados, outros fugindo da escravidão, conseguiram, de fato, fazer parte deste grupo. E a ação, inclusive interreligiosa das pastorais, que nos últimos 50 anos conseguiram revolucionar. Haja visto o tempo, a gente já vai passar para um... Aí, que propostas estamos pensando no nosso grupo? Primeiro, tomada de consciência e ações concretas dos líderes religiosos da Amazônia para uma agenda comum. Começar. Isso aqui é um ponto de partida, como o Papa tem pedido tantas vezes. Procurar uma agenda comum. A formação de lideranças religiosas em vista de uma agenda comum, inclusive com inserção nas grades curriculares teológicas em campo acadêmico. Falou-se de grade curricular acadêmica em outros campos, também para um diálogo importante, que as várias faculdades de teologia, as católicas, evangélicas, os cursos de formação de liderança religiosa, possuam também essa grade, né? Fortalecimento institucional das ações comuns já existentes. A experiência de Manaus tem pesado, a experiência da Bahia tem pesado, Rio Grande do Sul, onde há o diálogo institucional. E maior comunicação em vista de formar opinião e promover engajamento nesta causa. E aí tem a última, que é uma proposta corajosa. O cardeal Dom Cláudio diz muito que o Papa pede que a gente tenha propostas corajudas, né? Corajosa. Então aqui está uma proposta corajosa. Seria muito interessante. O sínodo é composto padres sinodais, os bispos, auxiliares, né? Que são técnicos, e observadores, que são de várias realidades, que participam como observadores. Por que não pensar na possibilidade de inserir como observadores desse sínodo representantes dos diversos segmentos religiosos da Amazônia? Esta é a nossa proposta. Cari fratelli, dopo aver visto questo video che vorremmo non avere mai visto, ci facciamo alcune domande e vorrei confrontare questo video con alcune affermazioni degli Instrumentum Laboris. I riti di questi sciamani, di questi maghi, di questi stregoni sono forse, e leggo l'Instrumentum Laboris 122e,
manifestazione di una saggezza e di una spiritualità che costituisce un autentico luogo teologico con un grande potenziale evangelizzatore? Sono queste manifestazioni di saggezza e di spiritualità? Ancora, numero 124. Sono questi i nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la trasmissione della parola? Questi sciamani, sono forse queste le nuove forme di bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali? Citazione di Evangelii Gaudium 167, per cui, ancora Evangelii Gaudium 95, senza questa inculturazione la liturgia può ridursi in un pezzo da museo o in un possesso di pochi? Cioè perché la liturgia non sia un pezzo da museo e un possesso di pochi, allora facciamo questi riti sciamanici con le danze e con l'invocazione dei demoni? Il numero 126, a dir la verità, e qualcuno potrebbe dire ci mette in guardia da questo, perché il numero 126 di Instrumentum si dice che è necessario un processo di discernimento riguardo ai riti e ai simboli. Il documento dice che bisogna discernere, attenzione, però cosa dice di discernere al 126? Bisogna stare attenti a raccogliere il vero significato del simbolo che trascende ciò che è puramente estetico e folcloristico. Cioè non dice attenzione al demonio nascosto in questi riti, non viene svelato l'aspetto diabolico dello sciamanesimo e di queste forme di magia, ma bisogna semplicemente stare attenti a raccogliere il significato del simbolo. Allora questo significato è buono o cattivo? È semplicemente un qualche cosa che va oltre l'aspetto estetico o è una cosa che fa giudicata in base alla verità? Ora vedete, cari fratelli, recentemente ormai è noto che il preposito generale della Compagnia di Gesù ha detto che il diavolo non è una realtà personale cattiva, ha negato, è una verità di fede terribile. E allora vedete, se il diavolo non esistesse, per assurdo questi sciamani a questo punto sarebbero innocui e anche la magia nera praticata sotto la maschera di questi riti, anche con l'invocazione di santi cattolici come la Santeria, anche la magia nera potrebbe diventare una forma di religiosità legittima. Cari fratelli, siamo arrivati all'ultima tappa del falso ecumenismo, incredibile. L'ultima tappa del falso ecumenismo. Si tratta, ahimè, dell'ecumenismo col diavolo. Che la Madonna e San Michele Arcangelo ci liberino da questa peste. Preghiamo, cari fratelli, preghiamo e facciamo penitenza. Sia lodato Gesù Cristo.